Graça e paz, igreja querida, Macéia, irmãos, discípulos, ovelhas, irmãos em Cristo Jesus. Quero compartilhar rapidamente com vocês uma palavra que está lá em Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Amém? A palavra do Senhor está falando do nosso Senhor Jesus. A palavra do Senhor, nesta passagem, Ele está falando de Cristo Jesus, que é a base de todo o cristianismo, que é a base de toda a nossa fé. É interessante que quando aquelas mulheres foram até o sepulcro, levar ali as especiarias para olhar ali o corpo do Senhor Jesus, elas ficaram perplexas porque não encontraram. E aqueles homens com vestes reluzentes falaram para ela: por que procura entre os mortos aquele que vive? Por que procura entre os mortos aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, que ressuscitou no terceiro dia, que depois da sua ressurreição andou por 40 dias, deixando provas incontestes de que ele ressuscitou? Ele não está aqui, ele vive e ele é a base de toda a nossa vida cristã, ele é a base de toda a nossa fé. Olha, ele é uma pedra preciosa para Deus, ele é um filho amado, filho que compraz. Quando ele foi ali batizado por João Batista, Deus falou: este é o meu filho amado, este é o meu filho em quem compraz. Ele mesmo diz dele que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porém, já aconteceu com vocês? De repente vocês estão falando de coisas de Deus, falando das coisas do alto, falando das coisas espirituais, e de repente, quando você fala no nome de Jesus, sabe o que acontece? Essa pessoa que você está falando às vezes está desconfortável, às vezes ela fica incomodada. Sabe por quê? E aqui em 2 Pedro ele fala, olha só o que diz o versículo 8, ele fala assim: olha, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para os que também foram destinados. Voltando um pouquinho antes, versículo 7 fala assim: ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa. Para você que credes, essa pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. E olha isso que fala lá em Isaías 53:3. Fala assim: olha, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto para desprezo, e dele não fizeram caso. A grande verdade, queridos, é que muita gente quer entrar nas coisas de Deus, querem estar sendo ali abençoados, querem receber tudo aquilo que vem do Senhor, mas entretanto, eles não aceitam Cristo Jesus. Olha, tem um pastor, e ele estava dando um testemunho de que quando ele iniciou o ministério dele, ele foi para uma cidadezinha no interior ali de Minas Gerais, e aquele local era um local que falava muito sobre religião, falava muito sobre Deus, das coisas de Deus, mas quando ele falava de Jesus Cristo, parecia que ele estava falando de uma alienígena, parecia que ele estava falando de uma coisa escandalosa, de uma pedra de tropeço, como diz a palavra em João. Mas, queridos, a grande verdade é que sim, Jesus é uma pedra de tropeço, como diz aqui, para aqueles que são desobedientes da palavra, porque Jesus, ele deu testemunho de si próprio, os profetas, a palavra do Senhor, todas as profecias antes, deu testemunho de que o Senhor Jesus é o Messias, o Cordeiro que tirou todo o pecado do mundo. Olha que diz aqui em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus
Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Amém, Jesus? E outra coisa, queridos, eu vou mais além. Não se envergonhe de falar de Jesus Cristo. Não se envergonhe de falar da tua fé, porque a palavra diz desta forma no versículo 6 aqui de 2 Pedro: pois nas escrituras se diz, vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Você crê em Jesus? Você crê na palavra de vida eterna? Você crê nas coisas do alto? Então não tenha vergonha, porque olha, para Deus, Ele é precioso, é uma pedra preciosa. Você fica escondendo aquilo que é precioso para você? Ou você fica falando, olha, eu tenho algo precioso, eu conquistei algo precioso, de repente, um casamento precioso, você casou com uma mulher, você não vai esconder sua mulher, se ela é preciosa para você, pelo contrário, você vai fazer questão, de falar para as pessoas, olha, encontrei uma mulher preciosa. Ou se você comprou um carro, comprou uma casa, algo de valor para você, você vai falar para as outras pessoas. Então deixa eu falar algo para você, tem algo de valor dentro de nós, que vai nos tornar, olha só aqui que fala, casa espiritual para seres sacerdócio santo, que nós sejamos a casa espiritual do Senhor Jesus e que nós tenhamos Ele como pedra preciosa para nós e que nós possamos divulgar o nome e falar da nossa fé em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.